que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Boa noite. Muito obrigado pela canção, muito linda. Com certeza um dia nós não precisaremos mais sonhar. Mas o nosso sonho aqui nessa terra é um pedacinho do céu. Quem está com Jesus está com tudo. Quem está com Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam e tudo se fez novo. Quando Cristo é o centro da nossa vida, o amor é a mola das ações. É nesse pensamento que eu quero desejar a todos uma boa noite. Todos já me conhecem, né? Eu sou Irã. Quem não me conhece, está aí. Eu sou Irã. Boa noite a todos, eu sou a Lucimara e que Deus abençoe cada um de vocês aqui e quando voltarem para casa também, e vocês aí também que estão nos assistindo. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês essa noite. Meu nome é Samuel, se você está me vendo pela primeira vez, e eu espero que Deus me ajude a nossa família
que nós sejamos apenas instrumentos nesta noite aqui. Amém? Estamos em família. Me esqueceram. E faltou o Lucas. Boa noite, igreja. Meu nome é Lucas, muito feliz de estar aqui com vocês. Por que isso acontece sempre com o filho mais novo, né? A gente tem a tendência de esquecer o filho mais novo. Quem é caçula aí? É mais ou menos assim, né? Pois bem, meus queridos, hoje nós temos um tema muito especial. O tema é Profetas Modernos e a Igreja Verdadeira. Aliás, no YouTube está cheio de profetas apresentando sempre novas verdades em relação ao final dos tempos, principalmente quando o assunto é volta de Jesus. Agora está uma onda de tentar descobrir quem é o anticristo, não é? E aparecem muitos e muitos profetas. Mas será que existem profetas modernos? Outra confusão também é em relação à igreja verdadeira. Será que existe uma igreja verdadeira? Será que existe uma igreja correta nessa terra, que agrada a Deus, que está dentro dos requisitos que Deus quer para que seja realmente uma igreja? Diz um pensamento assim, que tem muita gente que não acredita que existe uma igreja verdadeira. Mas tem um pensamento que diz que, por mais que existam moedas falsas, isso não tira o valor da moeda verdadeira, não é? Se existem moedas falsas, é porque existe uma verdadeira, ou moedas verdadeiras. É justamente desses dois temas que nós iremos falar hoje. Profetas modernos. O livro do Apocalipse revela que uma das importantes características da igreja verdadeira, da igreja de Deus aqui na terra, é que ela tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. O livro do Apocalipse é um bom exemplo que realmente Deus, ele aprova a profecia. Aliás, o livro todo é profético, não é? E Deus utiliza os profetas para transmitir mensagens e para revelar o futuro. Deus, inclusive, não faz discriminação de pessoas, não faz acepção de pessoas. As mulheres foram muito utilizadas na Bíblia. Por exemplo, nós tivemos profetas como Ana, Maria, Débora, Uda e outras mulheres também. É importante que entendamos a declaração de Deus que nos finais dos tempos haveria o dom de profecia. Haveriam profetas. Joel, capítulo 2, versos 28, diz o seguinte: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Em Atos, capítulo 2, versos 17, diz: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. As revelações das profecias ajudaria no tempo do fim os filhos de Deus a abrir caminhos complicados, nos caminhos complicados e nos acontecimentos finais. É um momento de muita confusão, por isso que nós precisamos do dom de profecia. Mas aonde achá-lo? Onde encontrar este dom de profecia? É o nosso tema. Ao mesmo tempo, há uma promessa de bênção para aquele que respeita e ensina as palavras da profecia bíblica. Apocalipse capítulo 1, versos 3, o que diz? Feliz aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. Em Apocalipse capítulo 22, verso 7 diz: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém, né, irmãos? Tem uma coisa muito interessante que ele falou aqui sobre o dom profético, que é o que a gente vai estar abordando realmente essa noite. É um dos dons mais poderosos da Bíblia, né? Porém, Satanás, sabendo disso, ele tenta criar uma controvérsia.
Ele tenta colocar sempre alguma coisa que parece, mas não é. E nós temos exemplos disso na Bíblia inteira. Por exemplo, o sábado, dia do Senhor, o domingo, ele coloca como sendo o dia do Senhor. Satanás tenta mudar sempre. Assim como verdadeiros profetas, ele coloca o quê? Falsos profetas. E Satanás vai trabalhando, em vez da verdade, ele coloca a mentira, em vez das coisas certas, ele coloca o engano, e ele vai trabalhando dessa maneira, e Jesus nos alertou disso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24. Em Mateus 24, no versículo 11, diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Perfeito. Versículo 24, ainda no mesmo capítulo. Pois aparecerão falsos cristos, e aqui vale a pena explicar que Cristo significa Salvador. Aparecerão falsos também salvadores e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Ou seja, Jesus Cristo, sabendo que Satanás iria gerar uma controvérsia, ele já fala o que? Olha, preste atenção, porque vão surgir falsos profetas, vão surgir pessoas que vão dizer, ei, eu sou o Cristo. E vocês percebem em Mateus 24 também, depois leem com mais calma, não percam o tempo de vocês, se caso falarem, ei, ali está o Cristo, ali está o nosso Salvador, não percam o tempo, porque ali não está Ele. Nosso Cristo vive para sempre, nosso Cristo morreu e subiu aos céus, amém? Agora, eu quero colocar assim, quais são as características então dos verdadeiros profetas, segundo a Bíblia? Eu listei alguns aqui. Primeiro, suas profecias se cumprem. É uma lógica, não é? Se aquele que diz assim, olha, vai acontecer tal coisa e não acontece, há dúvida? É duvidoso? É como se eu chutasse qualquer coisa aqui. Não haveria diferença. Por isso, esse é um ponto importante. As profecias devem se cumprir. Segundo, não induz o povo à apostasia. Ele não quer afastar você de Cristo. Ele não quer afastar você da palavra de Deus. Muito pelo contrário. Ele quer trazer você mais para perto de Cristo. Ele quer trazer você para perto das Escrituras, para que você tenha um entendimento pleno e completo, de acordo com o espírito de profecia, amém? Terceiro, ensina o que Deus inspirou e está em conformidade com a Bíblia. Então, irmãos, prestem atenção. Lembra que eu disse, se um profeta diz, guarde o domingo, se está em conformidade com a Bíblia? Nós já estudamos aqui que não. Então, prestem muita atenção. Deve andar em conformidade com a Bíblia. Se contradizer, nele não está a verdade. Ainda que talvez essa pessoa possa estar sendo sincera, mas não há verdade nela. Então, abra os olhos para que não sejam enganados. E quarto, uma pessoa que vive o que prega. Lembra? Pelos vossos frutos o conhecereis. Então, se a pessoa prega uma coisa, mas faz outra, olha, desconfie, porque essa pessoa não está vivendo o que ela prega. E se ela não está vivendo o que ela prega, como ela pode se encher do Espírito Santo? Tenho certeza que não. Uma vez aqui, em um desses domingos, eu falei e citei uma história sobre médiuns, e como começou o engano do espiritismo moderno. Se você é espírita e você está vendo isso agora, eu quero que você saiba que eu e nós adventistas amamos muito você.
E se você que está aqui, talvez não seja adventista, eu quero que você saiba que nós o amamos muito. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías 8. O grande profeta Isaías. Isaías 8:19. Ele sabe que estava falando de profecia aqui, hein? Isaías foi um tremendo profeta. Quando disserem a vocês, no versículo 19, consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. E aí no versículo 20, ele fala assim, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Perceberam? Quem é a luz, irmãos? Jesus é a luz. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Se eles não tiverem a lei e os mandamentos, vocês jamais verão a Cristo. Sinto muito lhe informar. Está escrito. Milagres por si só não dizem nada. Palavras por si só também não dizem absolutamente nada. Isso não significa que é da parte de Deus. Se não tiver em conformidade com as Santas Escrituras, lance fora, sai fora. Você está perdendo seu tempo. Ore por aquela pessoa. Talvez ela esteja sendo dominada, inclusive, por demônios. Mas ore por ela. Só não caia. A Bíblia já nos alertou de antemão sobre estas coisas. Agora, por que fala a lei e aos mandamentos? Percebeu? Isaías cita a lei e aos mandamentos. E tem um porquê. Tem um porquê de ser assim. Primeiro, aqueles que serão perseguidos pelo dragão, Satanás, têm duas características. Guardam os mandamentos de Deus, certo? Certo. E tem o testemunho de quem? Jesus. De Jesus. Ok? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Em Apocalipse 12:17. Acharam? Amém? Amém, louvado seja Deus. Em Apocalipse 12, no versículo 17, diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. E prestem atenção aqui agora. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Olha que interessante. Satanás é irado com quem obedece aos mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso é forte. Isso é muito forte. Agora, o que é o testemunho de Jesus? Muita gente se questiona. Vai com sua Bíblia. Apocalipse 19, no versículo 10, responde o que é o testemunho de Jesus. E isso vai ser importantíssimo para a gente entender o tema dessa noite. Apocalipse 19, versículo 10. Então, caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, João caiu. Não faça isso, sou servo, o anjo disse, sou servo como você. E como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus. O testemunho de Jesus é
o espírito de profecia. Perceberam? Então, olha como é importante você compreender a Bíblia. Olha como é importante você não cair em qualquer coisa. A Bíblia já vai nos alertando para que a gente não seja enganado. Então, quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Essas são duas características muito importantes. E aqui eu gostaria de citar um pouco o que a gente falou na semana passada. Vocês lembram do que a gente falou? As 2.300 tardes e manhãs, certo? Teve o tabernáculo, as 2.300 tardes e manhãs, para a gente ter todo o contexto. Se você não assistiu, assista. Tem lá no YouTube da Igreja Adventista da Vila Minuso. Vocês vão encontrar. Tá? Você que está em casa também está convidado. Mas fica aqui. Fica aqui, depois você vai lá e assista. Mas por que eu vou citar? Porque é muito importante. Em Daniel 9, ele fala que a verdade foi lançada por terra. Mas que ao final das 2.300 tardes e manhãs, que termina em 1844, a verdade ela seria restaurada. E a verdade, irmãos, foi restaurada. Em 1844, surgiu um grupo que começou a estudar cada vez mais a Bíblia e encontraram verdades como o sábado, o mandamento de Deus, o juízo investigativo, que é Jesus passando do santo para o santíssimo. Todas essas coisas sobre a mortalidade da alma, o homem não vai para nenhum lugar, ele jaz no esquecimento, no pó, do pó ele veio, do pó ele retornará. Muitas verdades que estavam sendo esquecidas começam a ser restauradas. E nesse mesmo período, esse pessoal, esse grupo, que mais tarde veio se tornar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse mesmo grupo guardou os mandamentos de Deus e Deus se revelou através do espírito de profecia para esse povo. Em 1844, uma moça chamada Ellen White, ela começa a ter visões e tem sua primeira visão nesse mesmo ano. Uma das visões mais famosas, o caminho estreito, não é fácil. Mas depois disso, Deus continua dando visões para ela que ajudou muito nesse período da verdade ser restaurada, de acordo com a Bíblia e nunca se contradizendo. Até hoje eu desafio você que está aí a encontrar de fato uma contradição dela. Em 1848, 4 anos depois, ela recebe uma outra visão. E essa visão dizia que o evangelho deveria ser pregado através da literatura. Ao total, irmãos, na vida dela, ela escreveu 54 livros e teve cerca de 2.000 visões. E em 1863, ela teve sua primeira visão sobre os princípios de saúde. E uma dessas visões foi sobre o tabaco. Todo mundo ali usava o tabaco como se fosse algo normal. Ninguém falava a respeito dos malefícios do tabaco. E de repente ela começa a falar isso, porque ela teve essa revelação divina. E é engraçado que alguns falam assim, que ela chegou a falar, olha, não me pergunte por quê, eu sei que eu recebi essa visão de que não é uma coisa boa. E começaram a aplicar isso. E hoje nós sabemos, olha como a profecia é certa. Um profeta é inspirado por Deus quando sua profecia se cumpre. Hoje o tabaco nós sabemos que é uma coisa terrível. E lembra que eu falei que o evangelho seria pregado? Ela disse que a organização adventista estaria em toda a parte do mundo. Isso em 48. E graças ao bom Deus, hoje a organização adventista está em todo o mundo, amém?
uma profeta inspirada por Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é estrondoso. Mas tem mais coisas que foram reveladas a ela durante muito e muito tempo. E se você está interessado a compreender, além de assistir aqui, compreender ainda mais sobre o Apocalipse, sobre os eventos que estão por vir, sobre um Deus que quer resgatar o seu povo, aqueles que são fiéis, para nunca mais ter dor, nunca mais ter morte, sofrimento, nada disso. Se você quer entender para não ser enganado por esses falsos profetas, esse é um livro altamente recomendado. Ele não substitui a Bíblia de maneira nenhuma, mas ele vai servir como um guia para você. Porque você terá dúvidas, mas o espírito de profecia, como já foi profetizado na Bíblia, veio e foi revelado para todos nós o que há de acontecer. Jaime, você consegue vir aqui rapidinho? Enquanto o Jaime vem aqui, eu gostaria que vocês abrissem 2 Crônicas 20:20. Jaime, deixa eu fazer uma pergunta para você. O pessoal que está assistindo a gente aqui agora, ou o pessoal que está aqui, como é que faz para receber um livro desse? É gratuito, não é? Como é que funciona isso? Bom, esse livro ele foi por muitos anos comercializado, mas o conhecimento ele tem muito mais valor quando você compartilha, né? Então, nós temos uma campanha onde você pode receber esse exemplar de forma gratuita. É só pedir. E se você não está aqui nas imediações da nossa igreja, felizmente, pela nossa igreja ser uma organização única em todo o mundo, de repente a gente consegue alcançar você através de irmãos espalhados em outras localidades. Então, para aqueles que estão aqui presencialmente, nós podemos entregar um exemplar desse livro gratuitamente para você. Se você está online, distante aqui fisicamente da nossa igreja, mas você deixar um comentário aí, a gente dá um jeito de encaminhar isso para você. Porque a nossa igreja tem esse tesouro, mas ele deve ser compartilhado com cada alma que é sedenta por essa verdade. Então, da nossa parte, digo, da parte da Vila Menuso, né, nós faremos o esforço necessário para que isso chegue até você. E temos hoje essa, não exatamente com essa capa aqui, mas com o mesmo conteúdo, né, uma edição preparada justamente para chegar até você, sem custo. Um livro desse poderia custar 50, 60 reais, né? E nós estamos entregando de graça. Aí alguns podem falar, né, Samuel? Ah, mas de graça então não tem valor, né? Não, é que Deus abençoou muito o seu povo e nós vamos abençoar as pessoas, né? Dessa mesma forma. Amém, muito obrigado, viu, Jaime? Então fica a dica para vocês, totalmente gratuito e tenho certeza que vai ser de muita bênção para a sua vida espiritual. Então, com 2 Crônicas aí, eu já vou passar aqui para a família, acho que eu falei demais, mas 2 Crônicas 20:20 tem uma promessa para todos aqueles que confiam no Espírito de profecia e guardam os mandamentos. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. E aqui é importante, para a gente fechar essa parte. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Amém? Amém, Samuel. Amém. Amém, igreja. Nós estudamos aqui, então, sobre os profetas, os falsos e os verdadeiros.
que foram do passado e que também está no nosso presente. Agora nós vamos ver sobre a igreja verdadeira. O que é a igreja verdadeira? Quem é a igreja verdadeira? Quais são as características da igreja verdadeira? E Apocalipse 12 fala dessa igreja verdadeira. Fala de uma mulher vestida de sol, que ela representa o símbolo da igreja verdadeira. Mas antes de entrar em Apocalipse 12, eu quero convidar vocês a abrir Efésios 5, 25 a 27. É um pouquinho antes de Apocalipse. Prontinho? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito, mas santa e irrepreensível, pura, sem culpa. Agora, assim como Cristo, ele tem a sua igreja, nós também devemos ter, a mulher, que é a igreja, deve ter também a sua verdadeira igreja. A igreja pura, a igreja é pura. A igreja verdadeira é sem mácula. A mulher, eu, por exemplo, eu tenho um só marido. Assim como nós, mulheres, diante da palavra de Deus, devemos ter um só marido, assim também a igreja deve ter um só Senhor, uma só doutrina. E por isso é tão importante nós sabermos a diferença e onde está a igreja verdadeira. Agora eu quero convidar vocês a abrir Apocalipse 12, 1. Que aqui fala como é a igreja verdadeira. Ela tem alguns símbolos, e eu vou explicar para vocês sobre esses símbolos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, deixa eu explicar isso aqui, o que significa, o que representa cada símbolo desse. Uma mulher vestida de sol. A mulher, ela representa a igreja pura, verdadeira. O sol representa a Cristo. A lua, que reflete a luz do sol, é o símbolo do sacrifício no Antigo Testamento, mas é aquele sacrifício dos animais. A lua, a luz, só que também representa Jesus, antes da morte e depois da morte na cruz. A coroa representa vitória. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa é uma vitória que Deus está preparando para nós. E essa coroa, ela vem com as 12 estrelas na cabeça da mulher. E essas 12 estrelas na cabeça da vitória significa os apóstolos de Cristo. E agora, Apocalipse 12, 3, 4, continuando. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Versículo 4. E a sua cauda levou após a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui, João descreve que o dragão, ele, com a sua cauda, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão, então,
ele coloca a mulher que estava para dar à luz e ele passa a perseguir esta criança, né, este filho que ela estava para dar à luz. E quem é aqui, quem que a gente pode ver aqui que está perseguindo esta criança? Satanás, né? Este filho que estava para dar à luz é Satanás que perseguiu o Filho de Deus, Jesus, no passado. E agora, durante a humanidade, Jesus também foi perseguido. E foi perseguido por quem, Lucas? Bom, Jesus foi perseguido por Satanás. Mas Satanás, ele usa pessoas, ele usa poderes para perseguir. Por exemplo, a gente pode citar o caso, dito na Bíblia, do rei Herodes, que quando Jesus, ao nascer de Jesus, no seu nascimento, Herodes ordenou que todas as crianças fossem mortas, as recém-nascidas. E ele foi usado por Satanás para perseguir Jesus Cristo, até que o anjo avisou seus pais e o sugeriu, encaminhou eles para o Egito, para fugir desse tremendo desastre. Então aqui vemos que Satanás usa pessoas para perseguir os justos e perseguir a Cristo. Mas o livro do Apocalipse nos mostra uma profecia em relação à perseguição. Essa profecia está contida no livro de Apocalipse, mas no capítulo 13 e versículo 5. Vamos descobrir, em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, que perseguição é essa. Porque até agora nós falamos da igreja verdadeira, nós falamos das profecias, mas agora nós precisamos saber o livro deixado, que é o Apocalipse, a revelação, que nos sugere, que nos mostra profecias que acontecerão nos tempos finais. Quais profecias são essas que acontecerão? Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Bom, aqui nós temos que foi dada autoridade a alguém. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém que persegue? Como nós vimos, quem persegue é Satanás. Proferia arrogâncias, blasfêmias e tinha autoridade para agir 42 meses. Esses 42 meses, a gente pode traduzir que são 1.260 dias. Por quê? Na época, um mês, ele tinha aproximadamente, exatamente, 30 dias. Então, todos os meses daquela época tinha exatamente 30 dias. Se a gente faz uma multiplicação básica, 30 dias vezes 42 meses, nós temos 1.260 dias. Mas existem outros versículos de Apocalipse que nos mostram sobre esses 1.260 dias, que diz que foi dada autoridade a Satanás e foi dada poder para proferir blasfêmias e autoridade. Vamos ver, por exemplo, no livro de Apocalipse, mas agora no capítulo 12, no versículo 6. Por exemplo, vamos ver isso. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Que é outro versículo que nos mostra sobre esse 1.260 dias. A mulher quem? A igreja. Porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Bom, no primeiro versículo do capítulo 13, nós vimos que alguém recebeu a autoridade. E agora, no capítulo 12, no versículo 6, nós vimos que alguém foi perseguido durante esses 1.260 dias. Alguém quem? A mulher. A mulher, nós sabemos na Bíblia que a mulher é retratada como a igreja.
A mulher é o símbolo de igreja, do povo verdadeiro de Deus. Mas também sabemos que a Bíblia nos mostra que 1260 dias não são 1260 dias literais, como nós estamos acostumados. A Bíblia nos mostra que um dia, em profecia, é equivalente a um ano. Isso fica muito claro em Números, em Ezequiel, que nos mostra que um dia, profeticamente, é equivalente a um ano. Então, até aqui, nós temos que uma profecia que nos mostra que haverá perseguição contra a igreja durante um período de 1260 dias, o que é muito tempo, correto? São praticamente 12 séculos de perseguição. Mas aí eu me pergunto, será que essa profecia já aconteceu ou irá acontecer? Bom, para a gente saber disto, a gente precisa olhar na história para saber se já aconteceu essa perseguição durante 1260 anos ou não. E se nós olharmos na história, nós vemos que já aconteceu essa profecia. O que é muito bom, porque se uma profecia já se cumpriu, quer dizer que estamos cada vez mais próximos para a volta de Jesus, que é algo imensamente alegre para nós, porque ansiamos por esse dia. Bom, mas agora que a gente sabe que já aconteceu esse dia, esse período, já aconteceu na história, agora a gente precisa saber quando aconteceu esse período. Esse período aconteceu no ano de 538, mas nada é de repente, nada acontece de repente. O período iniciou em 538, mas existem os períodos que antecedem o ano de 538, porque tudo é uma construção de tempo. Se a gente olhar o ano de 533, nós temos o decreto de Justiniano. Quem era Justiniano? Justiniano era o imperador de Roma Oriental. No seu decreto, ele declarava que agora o bispo de Roma iria assumir o papel principal como representante da igreja, certo? Então imagine Roma. Roma era dividida em províncias, lugares, cidades, e cada cidade tinha um bispo, que representava a cidade, representava a igreja ali. E a gente descobre, pelo decreto de Justiniano, diz que agora o bispo de Roma iria representar todas as igrejas. Então, até aí, nós temos que alguém, foi dada autoridade a alguém para representar todas as igrejas e substituir o ponto central da igreja. Qual que é o ponto central de uma igreja? Nós viemos à casa do Senhor para quê? Para adorar nosso Senhor Deus. E nesse decreto de Justiniano, agora o ponto central da igreja era o bispo de Roma, ele era o símbolo da igreja, o que na verdade deveria ser Jesus Cristo, Deus, o ponto central da igreja. Mas outro ponto interessante desse decreto é que a partir desse decreto, o povo ali começou a se referir a esse bispo como pai. Como Roma vem da Itália, se a gente traduz para o italiano, pai significa o quê? Papa, certo? Então aqui nós temos elementos. Bom, nós temos que um período de 1260 anos, nós temos que foi dada autoridade a alguém, que se você não percebeu, a autoridade foi dada a Roma, nesse período aqui, por decreto de quem? Justiniano. Ele deu a Roma papal, a Roma religiosa, essa autoridade. E no Apocalipse que nós vimos,
essa Roma papal teria autoridade durante 1260 anos, certo? 533 foi o início do processo, mas que se concretizou em 538, porque em 538 a Roma ali se consolidou, expulsou todas as tribos ali que não era nativa dali e não eram submissas a esse sistema, a essa religião. Eles expulsaram e no ano de 538 foi dada a autoridade completa a esse sistema religioso papal. Foi dada a autoridade por Roma civil a esse sistema religioso. Bom, agora nós temos o começo. Foi o ano de 538. Mas agora nós precisamos saber o fim. E nós precisamos saber o que se passou entre o início até o fim. Porque se em Apocalipse nós temos que seriam 1260 anos de perseguição, para que a história e a profecia se cumpra, do ano de 538 mais 260 anos para frente, teria que haver perseguição. E foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente olhar do ano de 538 para frente, nós temos o período da Era Medieval, a idade conhecida como a Idade das Trevas, a idade em que não se existia liberdade religiosa, em que os cristãos eram perseguidos, a época dos valdenses, a época da igreja de Tiatira. Se você não lembra o que foi a igreja de Tiatira, você pode assistir o vídeo que está no canal da igreja Vila Menuso para rever ou assistir e entender o que é a igreja de Tiatira, que foi uma época que a igreja passou de extrema perseguição e que engloba esse período de 1260 anos de perseguição da igreja, certo? Então temos o ano de 538 até o final da Revolução Francesa, um período de extrema perseguição, em que todos nós que conhecemos de história e estudarmos história, veremos que a autoridade principal do mundo se concentrava em um poder. Que poder era esse? O poder papal, o poder de Roma religiosa, em que todo o mundo se curvava ao poder e influência dessa Roma religiosa, mas esse poder foi ferido. E Apocalipse nos faz uma profecia de que esse poder, depois de 1260 anos, seria ferido. E isso fica bem claro se nós abrirmos a Bíblia em Apocalipse 13:3. Vamos lá, Apocalipse 13:3. Vamos descobrir que esse poder foi ferido. Apocalipse 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Então aqui nós temos que uma profecia que a cabeça de alguém, que é um termo simbólico, a cabeça de um poder religioso seria ferida, que foi no ano final da Revolução Francesa. Porque após os 1260 anos de perseguição, veio a Revolução Francesa e veio um homem chamado Napoleão Bonaparte, que destituiu o poder da Igreja Católica através do seu poder militar. Então ele destituiu o poder do Papa da época, que se chamava Pio VI. Então ele destituiu o poder da coroa católica após esse período. No ano de 1798, ele destituiu o poder de Roma papal. Então aqui nós temos um período grande, de 1260 anos, de extrema perseguição da igreja.
Mas aí eu fico pensando, que igreja era essa? Quais eram as características dessa igreja, desse povo, dos cristãos perseguidos? E as características já foram ditas. Vocês lembram? Guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essas são as principais características desse povo, dessa igreja, da igreja verdadeira. E nós temos outro ponto, seguindo essas principais características. Se guardais meus mandamentos, né? Precisa guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. E aí me vem um versículo na cabeça, de João. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Certo? Então, é uma expressão de amor da igreja verdadeira. Os cristãos verdadeiros têm um princípio, uma característica principal, que é obediência. Obediência a Deus, ao testemunho de Jesus Cristo e à sua vontade. Aí me vem outro pensamento. Por que, então, que algumas leis são cumpridas e outras leis não são cumpridas? Por que as pessoas guardam um domingo e não um sábado? Se você aí de casa, ou se você aqui, tem essa dúvida, já fizemos um estudo do porquê as pessoas guardam o domingo. E está também disponível no canal do YouTube da Vila Minusa, para você rever, você que está aqui, ou você de casa assistir. Você que não assistiu, pode assistir no canal do YouTube. O porquê das pessoas guardarem o domingo ao invés do sábado. Porquê da desobediência da lei de Deus. Eu gostaria somente de ler agora Apocalipse 12, 11, que nos mostra a característica principal da vitória dos cristãos, da igreja verdadeira. São guardar os mandamentos e o testemunho de Jesus. Mas eu gosto muito desse versículo, desse capítulo, Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11. Porque nos mostra a vitória dos santos. Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então aqui temos a característica e a vitória em Cristo. Que mensagem maravilhosa, né, Irã? Com certeza. Mensagem maravilhosa. Aplicando tudo que estudamos até aqui, podemos relacionar as características básicas que identificam a igreja verdadeira. A primeira, a igreja verdadeira surgiu depois do período de perseguição, ou seja, depois de 1798, com a Revolução Francesa, como foi dito. Segundo, surgiu depois do desapontamento de 1844, predito em Apocalipse 10, 9 a 11. Terceiro, mantém as verdades como estão na Bíblia, porque tem a fé em Jesus. Quarto, guardam os mandamentos de Deus. Quinto, guarda o quarto mandamento de Deus, o sábado. Tem espírito de profecia para este tempo. Sexto. Sétimo, anunciam as 3 mensagens para o tempo do fim, descritas em Apocalipse 14, que no final desse estudo nós iremos ter só um estudo sobre Apocalipse 14. E mais, é um movimento mundial pregando o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Adventista está presente em mais de 200 países, quase em todo o mundo. Nono, ensina que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela apresenta atualmente todas essas características.
Embora muitas pessoas fiéis estão em outras igrejas, e nós consideramos essas pessoas fiéis, mas elas não conhecem a verdade completa. E Jesus disse a respeito dessas pessoas, em João 10,16, é necessário que eu as profetize também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ele diz assim, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso está escrito em João 10,16. Se você se identifica com essas pessoas, seja bem-vindo à Igreja de Deus, a que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e tem o espírito de profecia. Deus chama os sinceros e os honestos de coração. Por isso está chamando você, que está me ouvindo e que está aqui. Deus está chamando você. Atos capítulo 2, 37 a 41, Pedro deu um apelo num sermão maravilhoso, cheio do Espírito Santo. Quando as pessoas ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmão, o que faremos? Talvez você esteja com essa mesma pergunta agora. O que eu faço? Eu estou em outro lugar, eu sou sincero, eu sou honesto e aceito essa mensagem. Aceito a mensagem bíblica, que a verdade ela é como uma canoa que tem dois remos, o da direita e o da esquerda ou da direita. Um é a fé e a outra é a obediência dos mandamentos. A graça ela é precedida de obediência. Está escrito em toda a Bíblia. Jesus, quando esteve aqui, ele cumpriu. Ele seguiu a Deus pela fé e o seu viver era um viver de obediência e de submissão à palavra de Deus. Se você sente isso no coração e tem essa pergunta, o que eu vou fazer diante dessa mensagem que chegou a mim aqui agora e não chegou por acaso? Pedro respondeu, aquelas pessoas naquela época, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para você, é para mim também, é para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Se você sente o chamado do Espírito de Deus aqui agora, então atenda. Este é um chamado para você se unir à igreja que tem as características da palavra de Deus como a igreja verdadeira. Deus está chamando você, escute o seu chamado. Enquanto Deus fala com você aqui agora, nós vamos cantar o hino de 132. E deixe Deus falar ao seu coração. Atenda a palavra de Deus, porque a palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçai os vossos corações. Não endureçai. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Não endureçais o vosso coração. Cante com o coração. Deus assiste às suas necessidades. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão?
eu quero convidar você para orar comigo. A gente falou sobre Ellen White, e eu, antes de entrar na igreja, Deus me chamou, foram 10 dias de chamado, conversando comigo, e eu resistindo ao chamado de Deus, e até que Deus mexeu com toda a minha estrutura, e eu não aguentei mais, e me entreguei a Jesus. Mas tinha um ponto que eu não conseguia aceitar. Era o dom profético da irmã Ellen White. Eu olhava os livros dela assim nas estantes da casa dos irmãos e eu não conseguia aceitar. Então, eu me lembro que estava numa chácara, era perto do almoço, e eu fiz uma oração. Senhor, eu não posso aceitar a mensagem da Igreja Adventista, embora a considere como verdadeira, porque esse ponto, essa senhora, essa escritora, que dizem que é profetisa, eu não enxergo como uma mensageira tua. Então, nesse caso, eu não posso fazer parte desse povo, ao menos que o Senhor fale comigo, me dê uma prova. E olha, naquele momento que eu fiz aquela oração, meus amigos, com toda a honestidade, me caiu um sono tão profundo. Sabe quando você está tão cansado que você quer ficar acordado e você não consegue, e aquele sono vem, e ele vai te tomando totalmente? E eu tinha um tronco de árvore, eu estava com a Bíblia, eu deitei, coloquei a Bíblia no meu peito e dormi. Dormi profundamente. E eu tive um sonho, como se estivesse olhando para você e você olhando para mim. Eu tive um sonho, mas real. Eu não tive dúvida sobre a resposta de Deus. Um belo de um arco-íris, uma página de um livro com a imagem dessa mulher, mensageira de Deus, e uma voz muito potente, eterna, poderosa, dizia assim: ela é da minha parte, ela é minha mensageira, você pode confiar. E o sonho acabou, e isso foi o suficiente para que depois desse sonho eu começasse a ler, juntamente com a palavra de Deus, os escritos da Ellen White, e foi uma bênção muito grande para a minha vida, muito grande. Eu não vou entrar em detalhes em que situação eu estava, em que situação eu estou agora. E eu tenho certeza absoluta, com toda a convicção, que o que a Bíblia fala em Josué, para você crer em Deus, e para você crer que você vai ser feliz, e para você crer nos mensageiros de Deus, que você vai prosperar, ela é certa, ela é correta. E essa prosperidade não só alcança a questão material de sobrevivência, ela alcança muito mais do que isso. Ela alcança o espírito, a mente, o intelecto, a força física, a saúde, o bem-estar, a alegria. A bênção de Deus é completa. Por isso eu quero orar para você. Se você está procurando essa confirmação, fale com Deus. Ele vai responder você. E tenha certeza, você está no endereço certo. Não o endereço de um povo numeroso, mas de um povo que é centralizado em Cristo Jesus e na revelação bíblica. Ore comigo. Pai nosso que estais nos céus, em primeiro lugar eu quero agradecer a todos que estão aqui e agradecer a esse que está me ouvindo, me assistindo e que me assistirá em algum momento, em algum tempo, e será impressionado, não pelas minhas palavras, mas pela impressão do Espírito Santo, porque a tua palavra diz que ela não voltará vazia. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que em algum lugar, em algum tempo, alguma pessoa ou algumas pessoas
serão tocadas por essa mensagem e gostarão de conhecer melhor este assunto que nós colocamos apenas como uma reflexão, porque é muito mais profundo que isso. Aqueles que estão aqui também, que eles possam ser abençoadíssimos com essa mensagem, que possa lhes trazer paz, muita esperança e certeza de que, através do estudo da Santa Palavra, através da revelação, do dom profético, através da prática cristã, encontrarão significados para a sua vida. Que o Cristo maravilhoso que andou aqui na terra, que anunciou as mensagens dos profetas, possa reinar em cada coração, aqui e agora para sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite, meus queridos, que Deus abençoe vocês. E a semana que vem nós temos um assunto muito controverso, muito interessante e que vale a pena ser considerado. Marquei até aqui, olha, para não esquecer. É esse assunto aqui, ó. A besta de Apocalipse 13, o número 666, o sinal da besta e a união das igrejas. Um assunto muito atual e vamos ver pela Bíblia esses tópicos. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos.